Duas vidas. Primeira parte. Madalena. Psicografado pela médium, Antonieta V. Meyer. Pelo espírito, Virgínia. Sinopse. Neste romance, o leitor encontrará, como o próprio título sugere, duas encarnações, em que a personagem principal vive experiências que a auxiliarão em sua jornada evolutiva. Uma duquesa, orgulhosa e prepotente na França, que retorna, como enjeitada, no próprio castelo em que vivera outrora. Da mesma médium de Calvário Redentor, já postado no canal. Nota da Súria. Pode haver uma outra palavra fora de contexto, ou repetida, devido a um problema de digitalização. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, e todos os vídeos já postados, entre no canal, e clique em playlist, ou vídeos. Gratidão imensa a todos os membros do canal, que Deus lhes dê muito mais. E a você, que se dá o trabalho de comentar, compartilhar, e deixar o seu gostei. O seu apoio é o meu maior incentivo, e ajuda o canal a crescer, fazendo com que estes vídeos cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 1. Alucinante amor à primeira vista. Nasci rica, e nobre, filha primogênita dos orgulhosos duques de X, cujos brasões de nobreza entrelaçavam com os dos reis da França. O castelo de meus pais ficava no burgo de Saint-Germain, a poucos quilômetros de Paris. Era um castelo antiquíssimo, construído por uma ancestral de minha família que, em épocas remotíssimas, deixou escrito nas páginas da história da França, grandes e memoráveis feitos. Remodelado por um dos seus filhos que o guarneceu de preciosíssimas relíquias, foi, entretanto, quase que destruído e saqueado, quando minha família sofreu atroz perseguição na época do terror. Anos depois, voltou o lendário castelo a pertencer novamente à família dos duques de X, meus avós. Desde então, foi constante e firme o seu prestígio, assim digo, porque nesse castelo foram discutidos vários, grandes e importantes problemas da França, e nos seus salões vastos e regiamente ornamentados, passaram os mais destacados vultos da nobreza francesa, os maiores sábios e os mais geniais artistas. Nesses mesmos salões de paredes cobertas de espelhos as sutis intrigas e de dourados móveis, belas damas teceram as mais e deixaram gravadas as mais escandalosas lendas. Até quando aí vivi, esse castelo tinha em cada recanto, uma história digna de ser contada. Meus pais tinham por mim grande e desvelado amor pois, além de filha primogênita, fui, também, a única mulher. Tive diversos irmãos. Quando completei 15 anos, era uma lindíssima adolescente de cabelos loiros, de um dourado ouro velho, longos, sedosos, crespos, cujos cachos, caídos nos ombros, eram encantadores. Olhos azuis, ternos e límpidos, cujo olhar, protegido por delicados cílios, encobria um mundo de promessas. Boca pequena, lábios rubros e sensuais, que, mesmo nessa etapa de juventude, em que tudo denota inocência e pureza, os meus lábios, de contornos perfeitos, tinham marcado, fortemente, o meu temperamento que, com o desabrochar dos anos, iria positivar a mulher que fui, sedenta de prazer, insatisfeita e volúvel. Já no despontar dos anos, tinha, bem visível, o estigma da aventura pairando sobre mim. Corpo esbelto, cintura delgada, como um flexível galho verde balançando pelo vento ou pela aragem leve, assim era o meu andar. Pés pequeninos. Clara, muito clara, tinha minha tesa maciez gostosa do arminho. Enfim, tudo em mim era perfeito. 15 anos. Lembro-me bem desse dia tão distante, desse 15 de maio que abriu para mim as portas douradas da sociedade, em que eu, qual irrequieta borboleta, ébria de luz e de perfume, pousei, usei, desorientada em várias flores, sugando, sôfrega,
o mel delicioso contido nas corolas entreabertas. Sim, eu, qual borboleta irrequieta, transpus, resoluta, os umbrais dos salões iluminados, em busca, não do mel delicioso e perfumado, mas, em busca de ilusão, do sonho, do prazer, do amor. Meus pais abriram os ricos salões do magnífico castelo para uma recepção grandiosa, comemorativa à grande data do meu natalício. Veio de Paris, especialmente, o meu traje para essa noite marcante da minha vida. Branco, vaporoso, feito de finíssimas e autênticas rendas, com graciosos apanhandos presos por grandes laços de veludo, no corpete ajustado, modelando meu busto de encantador adolescente, sobressaíam as pérolas de riquíssimo colar, oferta de meu pai. Os cabelos loiros, erguidos e presos, também por delicados fios de pérolas, sustentando os bandós, e, para completar o belo traje, eu levava um vaporoso leque feito de rendas, idênticas às do vestido, incrustadas em varetas, machetadas de ouro e pérolas. Na idade de 15 anos, eu já tinha bem pronunciados todos os requintes de faceirice e de dissimulação, inatas em mim. Sem demonstrar o menor sinal de timidez, transpus o salão iluminado e florido, pelos braços de meu pai, para minha entrada triunfal na depravada sociedade. Entrei com passos firmes e, com olhar dominador, fitei desassombrada a todos os convivas, principalmente os nobres senhores, desde os velhos corruptos, até os jovens ousados e galanteadores. Fiz de todos que me foram apresentados, um rápido exame e uma análise ligeira, sedenta de conhecer pormenores daquela sociedade que, eu, pela primeira vez, entrava em contato, mas que as ocultas já sabia de inúmeros casos que me deixaram trêmula de curiosidade. Meu pai era descendente de nobilíssima família, cujos brasões de nobreza vinham sendo entrelaçados há muitos anos com os da família real da França. Entretanto, minha mãe pertencia a uma arruinada e decadente família de nobres, em que diversos membros, fugindo à velha tradição de só se unir com fidalgos, preferiram escolher suas esposas entre artistas, algumas bem humildes, ou então desconhecidas plebeias, que eles corajosamente tiveram a ousadia de elevá-las à dignidade de esposas. O meu avô materno foi casado com uma grande cantora, que deslumbrou as plateias da Europa, com o encanto da sua voz e sua beleza estonteante. Casados, ela tudo abandonou, para viver unicamente devotada ao esposo que adorava. Mas, mesmo assim, não foi esquecido seu passado. Ela tinha vivido intensamente, deixando atrás de si um rastilho de fama difícil de ser apagada. Não possuía assim, minha mãe, grandes brasões de nobreza, mas a sua família era de artistas natos, e de renomados críticos e escritores. Foi na sua família que eu encontrei o único homem que amei e desejei sinceramente, e assim como meu pai não exigiu brasões de alta nobreza, eu também não os quis. Preferi o artista. Com verdadeira ansiedade iniciei a minha entrada na sociedade. Foi também para os amigos e frequentadores dos salões do nobilíssimo Duque de X uma atração a entrada de encantador adolescente. Eu era uma jovem forte, de saúde perfeita como das rústicas camponesas, que viviam livremente nos campos em contato constante com a natureza. A minha voz macia e delicada encobriu meu temperamento enérgico e voluntarioso. Vivi sempre mergulhada, desde pequena, nos enramados das artes e das intrigas, não só amorosas como políticas e, ao completar 15 anos, já era muito adiantada em música, canto, e em outras coisas que vim observando e aprendendo desde criança. Tive sempre plena liberdade. Conversava, com desembaraço, sobre todos os assuntos, sendo meu pai o meu melhor mestre que, naquela época remota, já era um reformador, sendo entusiasta defensor dos direitos de igualdade entre homens e mulheres. Deu-me liberdade de sair sozinha sem ser acompanhada por uma dama, como era exigido para as filhas de nobres senhores. Eu corria sozinha pelos jardins e, mais tarde, pelo bosque,
montada em fogosos jinetes puro sangue, as rédeas soltas, os cabelos revoltos e as faces rubras. Quando meu pai me via chegar assim, batia palma contente e, me abraçando, dizia: assim, filha, é que deviam ser educadas todas as mulheres. Livres, soltas pelas campinas floridas e pelos bosques verdes e belos, cantando alegres e sadias, e não atrofiadas nos salões dourados, apertadas e empoadas, mistificando todos os anseios, corrompendo o caráter, mentindo, dissimulando. Filha, eu compreendo quanto vale a liberdade para uma mulher. Eu compreendo, dizia ele, balançando a cabeça nobre, já grisalha, porém, bela. Eu tinha por meu pai grande e profunda admiração. Achava que só ele era justo e as suas teorias, tão avançadas naquela época, em que tudo se resumia no círculo estreito das aristocracias afamadas e corrompidas, onde homens e mulheres viviam numa promiscuidade escandalosa, ignorantes e impuros. Meu pai era, na verdade, excepcional e quase único. Mesmo depois de me tornar conhecida e famosa, já no apogeu da celebridade, recordava sempre meu pai e, as suas palavras e conselhos permaneceram imorredoras no meu coração e no meu pensamento. Quando já senhora de mim, decepcionada de tudo e de todos, foi que mais admirei meu pai e que mais reconheci quanto ele era bom e como as suas teorias eram magníficas e humanas. Segui sempre as suas diretrizes no setor da vida social e amorosa, só desvirtuei os seus conselhos, olvidando que tinha deveres sacrossantos perante os meus e perante os homens. Não fui boa como foi meu pai, que, apesar de livre pensador, era caridoso e justo, e eu fui egoísta e má. Somente segui os seus exemplos, vivendo uma vida livre, mas ignorando todas as críticas, passando por todos os preconceitos sociais, satisfazendo as minhas vontades, desprezando e zombando de tudo. Meu pai não seguia nenhuma religião, só acreditava no que via e sentia. A natureza. Assim, também, eu fui. Debalde minha mãe, que era muito religiosa, sempre obediente ao seu confessor, um velho jesuíta, tentava me convencer que devia seguir a sua religião, mas sempre foram inúteis os seus apelos, inúteis, também, os conselhos do velho sacerdote. Eu ria, mesmo na frente deles, sacudindo os cachos dourados e, desprezando as críticas e as ameaças de minha mãe, saía correndo para o jardim ou, então, pelos campos. Muitas vezes, sentei-me na relva fresca e verde, e fiquei entregue aos meus pensamentos e às minhas dúvidas. Estava com 15 anos e sentia a vida crepitar, impetuosamente diante de mim. Pensava, certa manhã, quando, fugindo de minha mãe, busquei o campo para o meu repouso, pensava, olhando para o verde claro da campina salpicada de delicadas florzinhas e para o azul forte do céu, não tenho dúvida. Só é verdade o que sentimos através da vida, só é verdade o que temos diante de nós, nada mais existe além disso. Tenho 15 anos e devo satisfazer a mim mesma. Preciso conhecer todos os segredos da vida, tenho de iniciar o meu aprendizado, quero e hei de triunfar, alcançarei tudo quanto almejo, terei os meus pés os mais fervorosos admiradores, deslumbrarei a sociedade com as minhas ideias audaciosas, derrubarei preconceitos, galgarei todos os obstáculos, mas triunfarei, serei o que desejo ser. Amada, cortejada e célebre, enfim, dominarei e serei soberana e absoluta. Deitada, negligentemente, na relva fresca, olhando o firmamento azul, sozinha, na vastidão da campina cujo silêncio só era interrompido pelo piar delicado dos pássaros e pelos zumbidos rápidos dos insetos, deixava que meu pensamento vagasse livre. Mirando o céu muito belo, fazia uma interrogação a mim mesma. Céu. Firmamento. O que será realmente? Éter, diz meu pai, moradia das almas boas, dizem minha mãe e o velho sacerdote. Sem querer, dou uma gargalhada. Almas boas, moradia dos bons, reino de Deus, qual, não creio nisso, penso como meu pai. Éter.
éter e nada mais. Deus. Ora, também não creio. Não posso crer numa divindade soberana, sentada num régio trono, com uma corte de anjos e serafins entoando melodias lisonjeiras. Não, nada disso existe, nada. Deve existir somente uma força pulsante e criadora que deu impulso para o desabrochar perfeito e ritmado de tudo isto que abrangemos. Estou com meu pai, só é real a natureza, observando-o com atenção, teremos a convicção plena dessa verdade. Deitada como estava na relva, alcancei um pé de delicada plantinha agreste que, nessa manhã, estava coberta de belíssimas flores. Sentei-me arrancando uma, fiz um exame meticuloso. Primeiro analisei a raiz, foco primordial da vida da tenra plantinha, donde vem a seiva para alimentá-la e fazê-la crescer e desabrochar, nascida, como foi, a esmo, na imensidão da campina. Não sei. Para mim, ignorante adolescente, mistério. Depois, a haste delgada que sustenta as folhas verdes e as flores coloridas, de onde vem e como surgiu o verde dessas folhas, e o colorido perfeito das suas pétalas. Não sabia, também. Olhei para um regato que cortava a campina, e deslizava, placidamente, indo desaparecer muito ao longe. Água. Quantas vezes pensado no profundo mistério do surgimento da água na natureza. Diz o velho sacerdote que as mesmas foram criadas por fora Deus, nos primórdios da formação do mundo. Água. Fogo. Ar. Terra. Muitos anos depois, quando, já conhecedora perfeita da vida, estudiosa e ambiciosa, procurava, ainda aflita e descrente, nos velhos livros e nas palavras autorizadas dos grandes sábios, a explicação satisfatória para minha ansiosa curiosidade, mas, mesmo aí, pairava, ainda, o mistério. Tudo a ciência ia desvendando lentamente, mas, ao chegar nesses rudimentares princípios, parava bruscamente diante do obstáculo intransponível. Terra. Água. Fogo. Ar. Vinha, pois, desde os meus 15 anos, a minha descrença, todas as manhãs, deixava o meu castelo e fugia para a campina, onde podia, sozinha, pensar e fazer os meus exames meticulosos. Tinha uma constante preocupação, deveras singular, na minha idade. Conhecer e desvendar os mistérios da natureza, que eu admirava com ardor. No círculo estreito do meu lar, só encontrava compreensão no meu pai, porém, ele vivia subjugado, quase alheio ao aconchego da família, entregue aos problemas difíceis da época, dado o seu grande nome e a sua ilustre posição no cenário público. Minha mãe, que nada procurava conhecer, sentia-se perfeitamente feliz com as indulgências do seu confessor, e eu, sozinha, não encontrava guarida para as minhas ideias. Desalentada, saía para os campos e para as florestas onde, engolfada na tranquilidade acolhedora das suas sombras amenas, deixava vagar o meu pensamento. Ouvia os pássaros, sentia o odor agradável vindo das flores e, cada vez mais, sentia a nulidade dos dogmas pregados por minha mãe e pelo padre. Não acreditava em dogmas, jamais acreditaria. Meu pai tinha razão quando dizia que só a natureza existia, somos partículas dela e, assim como os pássaros e as plantas, a deixaremos, depois de um período de vitalidade, devolvendo à terra máter, os tributos exigidos para o seu constante desenvolvimento. Foi numa noite de grande gala, quando os aristocráticos salões do nobre duque de X se abriam para uma grande recepção, que vinha encontrar Edmundo de G, já então célebre escritor, no apogeu da fama e no ápice da mocidade. Foi, trêmula de emoção, que o divisei ao longe, recostado num antiquíssimo console, onde ricos objetos estavam colocados, e, ao alto grande espelho, cujo cristal límpido refletia a imagem do belo homem que eu, emocionada, contemplava ao longe. Estava Edmundo tão entregue aos seus pensamentos e, tão alheio ao barulho que vinha do salão próximo,
onde inúmeros pares dançavam, embalados por uma orquestra que executava alegre e saltitante minueto, que não desconfiava que estava sendo meticulosamente examinado, e eu podia, também, do meu lugar afastado, quase encoberta por um indiscreto jarro, fazer a análise desejada. Senti, desde os primeiros instantes, que aquele homem jamais se afastaria da minha vida. Podiam, como puderam outros homens cruzar a minha atribulada existência, mas jamais poderiam afastar do meu coração esse estranho e alucinante amor que sentia por Edmundo. Desde essa noite, ele ficou ligado a mim por laços tão fortes, que os mais rudes temporais não conseguiram destruir. Anos após anos, fiquei ligada a ele, sempre presa a esse amor, que foi depois do afeto que dedicava a meu pai, o elo mais puro e nobre da minha vida. Edmundo era um belo tipo de homem. Alto, de porte distinto, vestindo-se sempre com apurada elegância, tinha olhos pretos, olhar calmo e indiferente, que mesmo quando pousava, ansioso em qualquer ponto, parecia sempre que não estava observando nada. Tal a quietude vinda do seu olhar belo e estranho, porém, o que mais me atraía em Edmundo, era o sorriso irônico e sarcástico, completamente diferente do olhar calmo e belo. Boca larga, lábios grossos e ligeiramente proeminentes, onde pairava um sorriso que causava sempre um certo temor. Mesmo quando ele, nos transportes de ternura, dizia as mais delicadas e suaves palavras, ou quando recitava pequeninos poemas seus, tinha, bailando nos lábios, o sorriso sarcástico e até mesmo, quando isolado ou indiferente, como estava na noite em que o conheci, recostado no console, sozinho e pensativo, foi o seu sorriso estranho que mais me impressionou. Nervosa, arranquei uma folha da bela planta que tinha ao meu lado e, depois de apertá-la muito tempo, atirei-a para longe. Foi nesse momento que, o fino cordão de seda que prendia o meu pequenino e delicado leque de rendas se partiu, e caiu juntamente com a verde folhinha. Edmundo voltou-se rapidamente e, ao ver, bem perto dele, o leque, ligeiro se aproximou e o tomou, olhando, incontinenti, para o lado, à procura de sua dona. Nesse instante, eu me aproximei também e, trêmula e rubra, recebi de suas mãos o leque que iria nos unir. Esse pequenino e delicado leque, feito de fina renda, presa a varetas de madrepérolas incrustadas de minúsculas safiras, eu guardei cuidadosamente para sempre. Quando o recebi, nossos olhares se cruzaram e uma forte emoção, que não nos foi possível ocultar, nos uniu estreitamente. Parados ficamos defronte um do outro, mudos, examinando-nos, mutuamente. Depois, foi ele quem primeiro falou e, numa reverência correta, calmamente, beijou-me a mão, com galanteria. Fiquei imóvel sem poder dizer uma só palavra. Sentia, na minha mão, o calor do beijo ardente do belo jovem. Não seria necessário mais do que esses rápidos momentos para sentirmos que um forte e impetuoso amor nos iria ligar doravante. Compreendemos que éramos dotados de idêntico temperamento e de uma grande ousadia. Só depois de passados alguns instantes, foi que consegui dizer, ainda com dificuldade, Madalena. Vinham do grande salão, até nós, os acordes suaves da grande orquestra que executava uma lânguida valsa. Sem dizer nada, ele tomou minha mão e quase que arrastando-me se encaminhou para o salão. Deixei-me levar e só voltei a mim, quando senti que estava fortemente presa pelos fortes braços de Edmundo, que apertava-me delicadamente junto a ele. Sentia o hálito quente que vinha da respiração ofegante do meu par. Envolvidos no torvelinho da valsa, embriagados pelos perfumes das damas e das flores, num rodopiar veloz, íamos, aos poucos, nos estreitando cada vez mais. Sentia que os seus braços me prendiam, agora, como se fossem duas tenazes e que inútil seria o meu esforço para livrar-me delas, mas, em dado momento, não podendo mais suportar a pressão, senti que uma forte vertigem turvou-me a vista e que um entorpecimento invadiu o meu corpo.
Tombei desmaiada nos braços de Edmundo. Quando voltei a mim, estava assentada no longo divã, tendo ele ao meu lado, aflito, comprimindo as minhas mãos frias. Bruscamente, sentei-me e as retirei. Edmundo aproximou-se e perguntou: "Estás bem?" "Sim", respondi. "Podemos voltar ao salão." Novamente ele ofereceu o braço e, calmamente, retornamos no salão. Ao entrarmos, fui surpreendida por uma jovem de rara beleza que, ao ver-me em companhia dele, teve um gesto de contrariedade que não pôde disfarçar e, com voz altiva, foi, incontinenti, interrogá-lo: "Onde estavas que há tanto tempo te procuro?" Senti que Edmundo apertava, fortemente, o meu braço e, sem a menor preocupação, respondeu: "No terraço, em companhia desta jovem que te apresento, Madalena." Nesse instante, senti todo o ímpeto do meu temperamento indomável e, já, a tortura do ciúme que iria perseguir-me por toda a vida. Deixei o braço de Edmundo e aproximei-me da jovem que, também impassível à minha frente, esperava, altiva, o que eu ia lhe dizer. Aproximei-me com voz pausada e disse: "Madalena, duquesa de X." Notei que um estremecimento imperceptível percorreu todo o corpo da jovem e que os seus olhos grandes e pretos, sombreados de longos cílios, se fecharam ligeiramente, que as suas mãos finas e alvas se comprimiram fortemente e que ela, num esforço supremo, tentou reprimir o abalo que minhas palavras lhe causaram. E, assim, todos os três ficamos calados até que ouvi a jovem, muito devagar, dizer: "Ângela", e, depois, erguendo a cabeça perfeita, onde um gracioso ramo de delicadas florzinhas prendiam os cachos negros do seu cabelo, fitou-me, desta vez, demoradamente e, quase com arrogância, tornou a dizer: "Ângela, noiva de Edmundo." Senti, nesse momento supremo da minha vida, a mais forte emoção que experimentei e que, durante toda a minha existência, não pude esquecer. Deixei de ouvir os acordes da orquestra, pareceu-me que todas as luzes se apagaram repentinamente deixando o salão às escuras, nada mais ouvi, só mesmo o eco da voz da jovem desconhecida, dizendo: "Ângela, noiva de Edmundo. Ângela. Ângela." Quando consegui recuperar o domínio dos meus nervos desarticulados, tinha ainda defronte de mim a jovem e sentia, também, o braço de Edmundo que continuava preso ao meu. Tornei a fitá-la e senti, então, o ódio tremendo contra aquela mulher que vinha reclamar, justamente, o que lhe pertencia. Mas eu, Madalena, era muito altiva e saberia, agora, disputar o que tão ardentemente desejava. Sabia que jamais poderia esquecer Edmundo, assim como previa que teria de lutar fortemente para afastá-lo daquela belíssima jovem que estava ao seu lado. Foram momentos terríveis. Edmundo continuava junto a mim, enquanto Ângela, ao seu lado, esperava pacientemente. Nesse instante, ouvi a voz de meu pai que se aproximava juntamente com os amigos e, ao ver-me entre eles, alegremente apresentou-os. "Madalena, creio que já é desnecessária a minha apresentação, porém, quero fazer-te sabedora que Edmundo ainda, teu primo, embora muito afastado, é escritor e, brevemente, será um dos maiores nomes da nossa querida França e, amigavelmente, bateu no ombro de Edmundo. Depois, voltou-se para Ângela e fazendo-a chegar até bem junto de mim, disse: "Minha filha, esta linda donzela é filha da nossa velha amiga baronesa de S. Espero que sejam grandes e sinceras amigas." E, satisfeito, voltou-se para atender o chamado de um amigo, deixando-nos novamente sozinhos. Senti, então, que Edmundo afastou meu braço e que, aproximando-se de Ângela, convidou-a para dançar, com um cumprimento cortês, afastou-se deixando-me só. Em pé, no mesmo lugar, acompanhei-os. Vi quando ela sorriu satisfeita e saíram num rodopiar lento pelo salão.
Debalde tentei reprimir todo o ódio que sentia a desabrochar em mim. Tão absorta, não me apercebi que minha mãe estava ao meu lado, olhando curiosa para ver se podia descobrir o que eu, tão insistentemente, observava. Foi com um estremecimento que senti sua mão pousar sobre a minha. Madalena, o que estás sentindo? Estás tão pálida, minha filha, disse. O que sentes? Voltei-me assustada para ela e, prontamente, respondi. Nada. Depois, mais calma, pedi. Minha mãe, vamos nos sentar um pouco no terraço. Sinto-me exausta e desejo descansar. Saímos. Era uma belíssima noite de luar, no terraço florido, onde o luar resplandecia. Sentamo-nos, silenciosas. Por muito tempo contemplei a lua e depois volvi olhar para minha mãe, sentada ao meu lado. Pela primeira vez, constatei que ela era ainda uma bela mulher. Silenciosa, olhando calmamente o céu, vi, no seu rosto, vestígios de uma imensa mágoa. Aproximei-me mais e, meigamente, perguntei-lhe. Minha mãe, por que sofres? Inopinadamente, ela se voltou e fixou seu olhar no meu. Depois, emocionada, vi deslizar, pelo seu rosto, lágrimas abundantes que caíam sobre seu colo. Mas, sempre calada, continuou seu exame. Tinha, minha mãe, pouco mais de 40 anos e ainda era formosa, apesar de já brilhar, nos seus negros cabelos, brancos fios que davam, aos mesmos, maior encanto. Sobriamente vestida, era, entretanto, de uma elegância distinta, de um porte tão aristocrático que não podia passar despercebido. Principalmente nessa noite, em que eu despertava para a vida, em que sentia-me verdadeiramente mulher, tinha também sido, para mim, uma revelação, a minha mãe. Porque achei que ela sofria. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Porque a convidei para vir comigo até o terraço e não fui procurar meu pai. Por quê? Ficamos novamente silenciosas. Olhei para a grande alameda que havia defronte. Ao longe, o grande portão. Ricas carruagens estavam paradas, à espera dos nobres senhores. O parque todo estava iluminado por graciosas lanterninhas multicores. Voltei a contemplar minha mãe e, bruscamente, perguntei. Conheces Edmundo? Ela tornou a olhar-me com insistência e depois respondeu. Conheço, assim como Ângela. Levantei-me e fiquei recostada há muito tempo junto a uma coluna. Quando olhei, outra vez, para minha mãe, vi que ela continuava sentada no mesmo lugar olhando, impassível, para o céu estrelado. Vagarosamente, vim para o seu lado e sentei-me silenciosa. Muito tempo ficamos caladas, até que ouvi a voz suave e pausada de minha mãe e um imperceptível tremor percorreu meu corpo quando ela perguntou-me. Madalena, desde quando conheces Edmundo? Fitei o meu olhar no seu rosto expressivo e vi que ela, ao fazer-me essa pergunta, não podia encobrir um certo temor. Seu olhar, que sempre era terno, nesse momento mostrou-se apreensivo. Não respondi prontamente. Só passados alguns instantes, foi que, pausadamente, disse. Conheço Edmundo há poucos momentos e, casualmente. Contei, rapidamente, a minha mãe o meu encontro com Edmundo e Ângela, sem encobrir a forte impressão que ele tinha me deixado. Ela ouviu tudo, sem deixar de olhar-me, fortemente. Quando terminei minha rápida confissão, ela continuou calada até que não podendo mais conter minha impaciência, interroguei-a ríspida por que me fizeste essas perguntas e agora ficas calada. Por quê? Madalena, minha filha, pela primeira vez ouso dar-te um conselho. Ouve a tua mãe enquanto é tempo. Afasta-te de Edmundo, se não queres sofrer muito e muito na tua vida. És moça, rica, bela, nobre, podes, com facilidade,
encontrar outro jovem que venha a satisfazer-te plenamente, pois ele, além de ser noivo de Angela há muito tempo, não pode satisfazer todos os teus caprichos e ambições. Sei quanto és altiva e, sobretudo, orgulhosa. Edmundo não possui nem velhos brasões de nobreza, nem fortuna, capazes de satisfazer todos os teus loucos caprichos, todos os teus sonhos de glória. Enfim, Madalena, ele jamais será o homem que cederá aos teus encantos. Afasta de ti, minha filha, esse amor que, inopinadamente, desabrochou no teu coração. No impulso incontido, levantei-me e, em pé, gritei bem alto. Nunca. Nunca. Hei de conquistar Edmundo, custe o que custar, não temerei nada. Todos os obstáculos que surgirem à minha frente, eu os derrubarei com a minha força de vontade. Saberei lutar para conseguir o que desejo. Empregarei todas as armas possíveis, mas Edmundo me pertencerá. Não, Madalena, ele jamais te pertencerá como desejas. Eu conheço Edmundo e temo por ti, minha filha. Dei uma risada nervosa, e, mais uma vez, fitando o rosto calmo de minha mãe, tornei a dizer, orgulhosamente: verás. Tenho tudo quanto preciso para conquistar o homem que escolhi. Sim, respondeu minha mãe, estás em melhores condições do que Angela, que não tem os teus títulos de nobreza nem a tua fortuna, nem a tua beleza, mas tenho certeza que Edmundo não a deixará por ti. Veremos, agora, vou te mostrar como Edmundo vai preferir-me a Angela. E, deixando minha mãe, sozinha, no grande terraço, voltei para o salão. Ao transpor a larga porta, divisei, sentados, conversando alegremente, Edmundo e Angela. A custo consegui conter o ódio que sentia ao vê-los juntos. Parada perto da grande porta, fiquei arquitetando meu plano. Como poderei afastá-los? Nesse momento, a orquestra deu início à execução de uma romântica valsa. Vi inesperadamente, meu pai se aproximar de Edmundo e, logo mais, sair dançando com Angela. Senti uma satisfação tão grande, que, a custo consegui conter a minha alegria. Depois, simulando indiferença, aproximei-me de Edmundo, que continuava sozinho, sentando no mesmo lugar, olhando Angela que, pelos braços de meu pai, dançava contente. Aproximei-me. Como? Estás novamente sozinho? Onde está tua linda noiva? Edmundo sorriu e mostrou-me Angela valsando com meu pai. Veja, foi teu pai que veio arrebatar minha companheira querida, por isso estou só. Empregando toda a minha astúcia de mulher apaixonada, muito timidamente, disse: será que posso substituir, por alguns momentos, a tua noiva, que meu pai teve a ousadia de vir tomar? Sim, respondeu-me, alegremente. Então, vamos também dançar, adoro esta valsa. Vamos. E, tomando-me pelos braços, saímos empolgados pelos acordes belíssimos da música que ele gostava tanto. Mais uma vez, senti que os seus braços apertavam-me mais do que era natural. Sentia nascer dentro de mim um amor tão violento que é impossível descrevê-lo. Precisava arrebatá-lo de Angela. Muito delicadamente perguntei-lhe: há muito que és noivo de Angela, Edmundo? Sim, respondeu ele, laconicamente. Continuamos dançando calados. Depois, tornei a perguntar, desta vez com a voz trêmula: gostas muito da tua noiva? Ele afastou-me um pouco de si para melhor poder fitar-me. Corajosamente, enfrentei o seu olhar perscrutador. Senti meu coração pulsar desordenadamente, um frêmito forte percorrer todo o meu corpo, mas não afastei o meu olhar do de Edmundo. Deixei que ele me examinasse, demoradamente. Depois, senti novamente os seus braços apertando-me ainda mais com força. Então, desdenhosamente, disse-lhe: Edmundo, não ouviste a minha pergunta?
Perguntei se gostas muito de tua linda noiva e não deste resposta à minha indiscreta pergunta. Por quê? Senti que ele tremeu e que o seu olhar, ao fitar-me, desprendia verdadeiras faíscas. Por que, Madalena, desejas saber se gosto muito de minha noiva? Retrucou ele, sarcasticamente. Porque estou apaixonada por ti, sou mais corajosa e mais ativa do que julgas. Pensei que tu fosses também. Será que enganei-me? Não, Madalena, não te enganaste. Sou como julgaste-me. Forte e sincero e, em retribuição à tua lealdade, vou responder, sinceramente, a tua pergunta. Não gosto de Ângela quanto devia e precisava gostar para torná-la minha esposa, mas, mesmo assim, casar-me-ei com ela, brevemente. Eis a minha resposta sincera à tua pergunta. Estremeci violentamente, e ele, sentindo, aconchegou-me mais estreitamente nos seus braços. Tentei reter as lágrimas que, indiscretas, surgiram nos meus olhos, mas foi inútil, elas brotaram tão ligeiras que foi baldado o meu esforço. Edmundo, emocionado, as contemplava. E os músicos, alheios ao nosso sofrimento, continuavam a executar a linda valsa. Inesperadamente, Edmundo parou de dançar e, arrastando-me do salão, levou-me para o mesmo terraço onde, há poucos momentos, estivera conversando com minha mãe. Deixei-me levar e só pude raciocinar, quando senti os seus braços cingindo a minha cintura e ouvi perto a sua voz terna dizendo-me: Madalena. Madalena, por que só agora que fui encontrar-te? Por quê? Senti, ao ouvir as palavras de Edmundo, uma profunda revolta e, rapidamente, voltei a fitá-lo bem de frente. Creio que, nesse momento, o meu olhar devia refletir todo o ódio que despontava inopinadamente em mim, assim como o amor alucinante que já sentia por aquele homem que, até bem pouco, era-me completamente desconhecido. Muito tempo ficamos defronte um ao outro, sem articularmos uma só palavra. Depois, foi que, mais refeita, consegui murmurar, quase que imperceptivelmente: Edmundo. Conta-me por que, sabendo que não gostas de Ângela, insistes em casar com ela. Por que, Edmundo? Por quê? Edmundo, tomando-me as mãos e olhando-me, profundamente, disse: Madalena, vamos nos sentar um pouco, que eu te contarei o motivo. Vamos, Madalena. Carinhosamente, deu meu braço e nos encaminhamos para o mesmo lugar onde estivera sentada com minha mãe. A noite continuava maravilhosa e no céu claro pelos raios prateados do luar, minúsculas estrelas, pequeninas e cintilantes, enfeitavam, ainda mais, a vastidão do firmamento. Vinha do parque imenso e dos grandes canteiros, onde as mais raras e belas flores desabrochavam imponentes e magníficas, o perfume delicado e sutil que, chegando até onde estávamos, dava-nos uma sensação deliciosa. Do salão iluminado, chegava, também, embora muito em surdina, os acordes da linda valsa que fora, por todos, pedida para ser repetida. Sentados, olhávamos o céu sem coragem para rompermos o silêncio que pairava entre nós. Recostei minha cabeça no espaldar da cadeira e fechei os olhos cansados. Parecia-me que algo tinha despedaçado meu coração, tal a sensação de dor que sentia. Todo o meu ser tinha sido atingido pela mudança brusca e inesperada. Tornei-me, em poucos instantes, uma mulher na plenitude do seu desabrochar. Deixei de ser adolescente de pouco mais de 15 anos, para tornar-me uma mulher capaz de viver e sentir fortemente a vida, e Edmundo seria o porquê ou a força integral que iria impulsionar-me para todos os embates que teria de enfrentar, doravante. Olhos fechados, porém, sentindo o coração bater fortemente em meu cérebro, confuso pelas múltiplas lutas que vinha enfrentando comigo mesma. Quando abri os olhos, vi que ele também estava com a cabeça recostada e de olhos cerrados. Então, muito de leve, coloquei minha mão sobre a sua.
Ele estremeceu ligeiramente e, abrindo os olhos e fitando-me, calmamente, disse: Madalena, queres, então, ouvir a minha narrativa? Sim, Edmundo, estou ansiosa para ouvir-te. Vamos aproveitar estes poucos momentos em que podemos estar sozinhos. Conta-me logo, estou pronta para ouvir. Vamos, começa. Edmundo sorriu e, calmamente, começou a contar-me o que tão ardentemente desejava saber. Foi Ângela minha companheira de infância. Desde muito pequeno acostumei-me a brincar com aquela graciosa menina. Juntos, corremos pelos prados floridos e pelas margens dos regatos. Depois, ainda juntos, percorremos as longas estradas. Juntos estudamos. Morávamos perto e nossos pais eram velhos amigos e longínquamente aparentados. O pai de Ângela morreu muito moço, deixando-a ainda de poucos meses. Sua mãe, muito jovem, dedicou-se exclusivamente à filha órfã. Tinha sido seu pai, na mocidade, um boêmio, desperdiçando toda a grande fortuna que herdara, nas rodas elegantes que frequentava e também no jogo, onde perdeu os ricos castelos e as suas vastíssimas propriedades, deixando, assim, Ângela e sua mãe completamente arruinadas. Possuindo o pequeno castelo que até agora habitam e limitadas a pequenina renda, passaram a viver calmamente. Meus pais, também modestos e quase pobres, mantinham, com a desolada baronesa, verdadeira amizade. Talvez ignores que sou parentado com tua mãe pelo lado materno, pois nossas avós eram irmãs, sendo que ambas foram grandes e talentosas artistas. Vem, pois, de minha mãe, este amor às letras e às artes que tenho bem latentes em mim. Sempre pretendi ser escritor, encontrando em Ângela forte colaboração e inspiração para levar triunfante o meu ideal de vencer somente pelo meu esforço e tenacidade. Foi amparado por ela, que escrevi o meu primeiro livro. Ela tem sido a fonte máxima da minha persistência, a ela tudo devo até agora. Esse é o motivo, Madalena, por que jamais deixarei de lhe ser grato. Confesso mesmo que, sem amá-la apaixonadamente, gostava o suficiente para torná-la minha esposa e continuarmos a viver placidamente como vínhamos vivendo até então. Com os meus livros, esperava alcançar pleno êxito e, financeiramente, elevar o nosso modesto patrimônio, mas não deixava de sentir que faltava algo de estimulante em minha vida. Teria, com Ângela, a tranquilidade de um lar, mas certamente teria que viver sempre sozinho. Ouvia atentamente tudo quanto ele me contava, com a cabeça recostada no espaldar da cadeira, olhando o céu estrelado, as mãos fortemente entrelaçadas. Sentia, ao ouvir as palavras daquele homem que tinha bruscamente surgido na minha vida, até então feliz, uma violenta revolta, quando ele afirmou que, sabendo que Ângela não iria fazê-lo feliz como desejava, mesmo assim casaria com ela simplesmente para cumprir um tolo dever, uma banal promessa feita na infância. Volvi rapidamente a cabeça e fitei-o prolongadamente, nesse ligeiro exame. Mediu quanto seria fatal para nós dois a realização desse enlace. Teria de evitá-lo, custasse o quanto custasse. Foi quando, procurando dar à minha voz uma entonação suave, meigamente murmurei: Edmundo, não cases com Ângela, eu te peço, não cases. Senti que ele estremeceu, pois tinha as mãos presas às minhas. Depois, com a voz um tanto alterada pela comoção inesperada, disse-me: Madalena, não posso atender-te. Fiz um juramento e o cumprirei, mesmo à custa da minha felicidade. Ao ouvi-lo afirmar que se casaria com Ângela, senti novamente brotar em mim um ódio tremendo contra aquela que vinha arrebatar-me o homem que eu escolhera, que vinha destruir todos os meus sonhos, que vinha aniquilar todas as minhas ambições. Sabia que, sem ele não poderia viver feliz, teria de renunciar a todas as minhas ilusões e destruir o meu ideal de triunfos, quer na sociedade, quer no setor intelectual, pois, sem o estímulo desse amor, seria uma vencida. Edmundo,
vendo o meu rosto transformado e lágrimas sentidas brotarem dos meus olhos, alucinadamente gritou-me: Madalena! Madalena! Com força, afastei as suas mãos das minhas e, soluçando, respondi: Edmundo, tenho medo do que possa vir nos atingir. Sei que não teremos forças suficientes para lutarmos contra esse amor que veio nos unir tão tardiamente. Madalena, prometo que serei sempre teu. Foi quando ouvimos, indistintamente, a voz de minha mãe. Surpreendidos tão inesperadamente, levantamos e ficamos olhando atônitos para ela, colocada bem na nossa frente. Durante alguns instantes, afrontamos o seu olhar de censura. Depois, calmamente, ela nos disse: Sentemo-nos, meus filhos, para podermos conversar. Silenciosamente, ficamos à espera de que minha mãe falasse. Vi no seu olhar tranquilo uma sombra de inquietação. Mais uma vez, volvi a contemplar o seu porte fidalgo e senti uma profunda piedade, pois constatei, naquela noite, que minha mãe sofria dolorosamente. Em silêncio, ligeiramente, fiz um retrospecto de toda a minha infância, revi, emocionada, episódios longínquos, senti toda a mágoa que torturava o coração de minha mãe e que só agora que eu podia compreender. Admirei a sua abnegação e a sua sublime renúncia. Até então, eu só via meu pai e só para ele voltava a minha atenção e o meu entusiasmo, e, assim, entregue às minhas cogitações, fiquei esperando pelas palavras de minha mãe. Quando voltei a olhar para Edmundo, compreendi que ele estava também ansioso para ouvi-la. Tudo ao nosso redor infundia-nos profunda poesia, desde a noite enluarada, até aos acordes maviosos que chegavam em surdina até o terraço florido e belo. Olhei para o grande e majestoso castelo que me serviu de berço, castelo que ocultava nos seus salões dourados e nos recantos de seus vastos parques, histórias empolgantes, vividas pelos meus antepassados e que eu tão orgulhosamente sempre relembrei como um dos seus últimos rebentos. Todas as vezes que volvia meu olhar para o grande castelo, sentia crepitar dentro de mim um orgulho tão intenso, que fazia-me fitar, a todos, sob um prisma mesquinho, que só mesmo uma destemerosa como eu, seria capaz de imaginar. Sempre, ao fitar o meu castelo majestoso, pensava que poderia possuir tudo no mundo com meus brasões e a minha fortuna. Mas, infeliz de mim, pois, ao desejar a primeira coisa, vi imediatamente falir todos os meus audazes cálculos. Vi que de nada valeriam os meus brasões, nem o meu castelo fabuloso, pois sentia que era preferida por outra que nada disso possuía. E nessa noite em que vi, contristada, desmoronar tudo quanto arquitetei, senti também surgir, bruscamente, em mim, outra mulher, agora mais audaciosa, vingativa e má. Creio que no meu rosto se estampava tudo quanto eu imaginava, pois quando fitei minha mãe vi que ela olhava-me amedrontada, assim como Edmundo. Não abaixei a vista, pelo contrário, fitei-os com insistência para que eles também constatassem a metamorfose inesperada. Olhei depois para o salão e, com um sorriso enigmático, disse para mim mesma: Veremos, Ângela, quem será na verdade possuidora de Edmundo. Mais calma, volvi para minha mãe e, serenamente, perguntei-lhe o que desejava nos dizer. Podes começar, estamos prontos para ouvir-te. Vi o rosto calmo de minha mãe transformar-se completamente, nos seus olhos límpidos, perpassou um clarão diferente, e as suas mãos fidalgas de dedos longos, onde só um anel brilhava solitário, se comprimiram nervosas. Depois, nos olhando com ternura, disse: Meus filhos, a minha história será rápida, um simples retrospecto do passado distante. Julguei que nunca mais fosse necessário volver as páginas amareladas desse passado saudoso. Tinha bem oculto, no âmago do meu coração, toda a saudade da minha mocidade, e só agora, que os meus cabelos estão brancos e os meus olhos cansados pelo decorrer vagaroso do tempo, conduzo-me, emocionada,
pelas paragens onde vivi os meus melhores dias. Volto a rever a minha modesta casa. Os móveis antigos, os retratos imponentes da bela mulher que foi minha mãe e minha avó. Não posso olvidar o grande console. Vejo a caixa de prata e o álbum de reminiscências, cheio de histórias e lendas. Vejo o precioso gobelim bordado por minha avó, cujo trabalho é perfeito. Vejo os bibelôs e depressa transporto-me para o salão de refeição onde estão arrumadas as porcelanas e a baixela cinzelada, que era o orgulho de minha avó. Pode parecer ridícula a vós, meus filhos, esta recordação, pois, a mim, também parece, mas é tão suave esta lembrança, principalmente nesta noite enluarada, entre flores e música. Tu, Madalena, já deves saber que Edmundo é meu parente, embora distante. Há muito tempo que não nos víamos, forçada pela mudança brusca de minha vida, afastei-me definitivamente de minha família passando a viver noutra esfera e com o decorrer dos anos fui perdendo todos os meus entes queridos, primeiro, minha avó, depois, minha adorada mãe assim fui sendo esquecida pelos parentes mais afastados. Pouco sabia, e procurava, mesmo, apagar toda a lembrança deles e esquecer, definitivamente, donde tinha vindo. Noto, no teu olhar, Madalena, a curiosidade de saber como encontrei teu pai e como nos unimos pelos laços fortes do matrimônio. Crê, minha filha, que, muitas vezes, já senti vontade de contar-te como isto aconteceu, porém, eras tão jovem, que sentia ser inoportuno contar-te o meu passado. Mas hoje, inesperadamente, vi que era chegado o momento quando vi Edmundo ao teu lado e Ângela em nossa casa. Quando minha mãe pronunciou o nome de Ângela, senti que todo o meu ser estremeceu e, olhando para Edmundo, sorri contrafeita. Minha mãe não demonstrou ter-se apercebido disso e continuou a nos revelar a sua história que seria, pelo que entendi, a própria história de Ângela. Conheci meu marido muito jovem quando, em companhia de meus pais, assisti a um imponente espetáculo em Paris. Como sabes, minha mãe foi uma famosa artista cantora, possuidora de magnífica voz e de uma atordoante beleza, predicados esses que conseguiram atrair meu pai, autêntico fidalgo, dono dos mais belos títulos da Europa. A minha família vinha sofrendo sérios reveses financeiros que obrigaram, muitos deles, a procurar nas artes e nas letras o necessário para viver. Inteligentes, desprezaram a opinião da sociedade, casando com humildes desconhecidas. Minha mãe tinha por meu pai, um culto de veneração, tudo abandonando para viver somente para ele. Muito jovem e bela, tendo vivido só para sua arte, conhecida e cobiçada, teve de enfrentar terríveis lutas para manter uma vida afastada e tranquila. Cresci, sendo sempre adorada por meus pais, pois fui a primeira e única filha. Lembro-me da minha infância distante quando corria feliz pelos prados floridos em companhia de outras crianças, filhas de amigos e parentes de meus pais. Lembro-me das manhãs claras e radiosas, quando alegres saímos para os nossos folguedos, algumas vezes perseguindo bandos multicores de libélulas que vinham descuidadas pousar nas coroas entreabertas das flores, e doidas de contentamento ficávamos quando conseguíamos, depois de ingentes lutas, aprisionar algumas. Outras vezes, procurávamos, no prado, as belas ovelhinhas e, maldosamente as subjugávamos para depois tornarem-se nossas pacientes companheiras de traquinagens. Éramos 3 meninas e 2 meninos, sendo, os últimos, os mais velhos. Gerard, assim se chamava um deles, era o meu companheiro predileto. Filho de uma velha amiga de minha mãe e órfã desde tenra idade. Pobres, viviam de modestos rendimentos, pois sua família, apesar de nobre, vinha há muito tempo perdendo os vastos e ricos patrimônios, ficando a mãe de Gerard quase que completamente arruinada. Acostumei-me a ter Gerard ao meu lado, desde muito pequena e foi com ele que comecei a brincar e, sempre juntos, fomos crescendo. Nesse instante, ouvimos a voz de meu pai,
já bem perto, surpreendido ao deparar-se com minha mãe em nossa companhia. Passado o primeiro momento de surpresa, alegremente nos interrogou. Então o que foi isso? Abandonastes os convidados? Minha mãe ergueu os seus olhos límpidos e, calmamente, respondeu. Sim, abandonamos os nossos convidados e procuramos este terraço para descansarmos por alguns momentos. A lua estava tão bela que nos esquecemos que devíamos estar juntos dos nossos amigos. Vamos, pois, meus filhos. E se levantou, aceitando o braço de meu pai que, elegantemente, voltou com ela para o salão. Fiquei novamente sozinha com Edmundo. Muito tempo nos conservamos calados. Ouvíamos, nitidamente, os acordes de mais uma linda melodia. Eu tinha a garganta ressequida e sentia uma forte opressão no meu coração que pulsava desordenadamente. Foi muito violenta a metamorfose operada em mim. Deixei rapidamente de ser uma adolescente sonhadora para ser uma verdadeira mulher. Sim, uma mulher terrivelmente amorosa e ciumenta. Em poucas horas, o amor que ele despertou em mim, foi tão forte que eu mesmo me desconhecia. Queria-o loucamente e tudo faria para alcançar a realização desse sonho. Derrubaria todos os obstáculos, afastaria tudo que surgisse no meu caminho, mas Edmundo seria meu. Creio que meu rosto estava transformado, pois foi ele quem tirou-me da muda meditação em que eu estava engolfada, pousando a sua mão forte e quente sobre as minhas, que estavam geladas. Depois, muito junto de mim, falou baixinho. Madalena, o que pensas? Por que vejo-te tão diferente? Olhei insistentemente para Edmundo, procurando fixar o seu olhar, como se ele fosse um livro aberto em que eu pudesse ler e compreender o que realmente se passava com ele. Será que ele sentiu o mesmo amor que tinha despertado em mim? Surgiu então a visão de Ângela. Senti, outra vez, o ódio brotar em meu coração. Tinha ódio daquela mulher que estava entre eu e Edmundo, e fechando as minhas mãos fortemente, pensava. Eu a afastarei. Ângela. Eu afastarei Ângela. Então, Edmundo levantou-se e falou. Madalena, voltemos para o salão, vamos. Levantei-me sem aceitar o braço que me oferecia. Nos encaminhamos apressados para o iluminado salão. Ao transpormos a porta, Edmundo tomou minha mão e pediu. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Madalena, pede a tua mãe para nos contar a história interrompida. Estou ansioso para ouvir-te. Avisa-me, que voltarei. E, sem esperar a minha resposta, afastou-se. Fiquei parada junto à grande porta, vendo os pares que alegremente dançavam, recostei a minha cabeça na grossa coluna e fechei os olhos cansados. Quando tornei a abri-los, deparei-me em um imenso espelho, de rica moldura, refletindo a imagem de uma linda mulher. Fitei a imagem, desassombradamente, e constatei que, na realidade, a imagem refletida no grande espelho era lindíssima. Sorri satisfeita ao fazer esse exame. Depois ergui mais a cabeça, sacudindo os cachos graciosos do meu cabelo e sorri para constatar que era encantador também o meu sorriso. Deixei a coluna ereta, fiquei para poder melhor ver todo o meu porte, e na minha mente confusa e atormentada pelo ciúme, procurei colocar Ângela a meu lado, para fazer o exame de nós duas. Surgiu então Ângela a meu lado, de olhar meigo, pequenina e simples. Era impressionante a diferença, não restando a menor dúvida. Edmundo teria de preferir a mim. Voltei a recostar-me na mesma coluna e fechei outra vez os olhos. Fiz num rápido momento o meu plano. Procurarei o mais breve possível minha mãe e pedirei que termine, para mim e Edmundo, a história interrompida. Tenho certeza que ela não se recusará. E será para mim o primeiro pretexto para trair Edmundo à minha casa.
Será o primeiro passo para minha grande e ambicionada conquista, pensei. Lentamente, encaminhei-me para o salão e ao entrar, vi minha mãe sentada, sozinha. Fui para junto dela. Sentei-me ao seu lado e, delicadamente, perguntei: "Onde está meu pai?" "Não sei", respondeu minha mãe. O silêncio voltou a reinar entre nós. Estava desabituada a conversar com ela, pois pouquíssimas vezes a procurava e nos rápidos encontros nossos, pouco conversávamos. Agora, entretanto, tinha tanta vontade de conversar. Olhei bem para o seu rosto impassível. Como devia sofrer minha mãe. Notei que ela seguia com persistência um par que rápido passava junto de nós. Olhei também com curiosidade e foi difícil descobrir, mas ao conseguir, vi que era meu pai que elegantemente dançava com uma formosíssima dama. Não podendo resistir à curiosidade, perguntei a ela, quem era a dama que no momento dançava com meu pai. Minha mãe ficou calada. Insisti na pergunta. É uma velha e querida amiga dele. E, sem olhar mais para mim, levantou-se e saiu do salão. Já era muito tarde e os convidados, aos poucos, iam deixando a nossa casa. Ouvia, ao longe, no parque, o barulho das carruagens que saíam levando seus senhores, cansados da longa noite de prazer. Fiquei até o fim na ânsia de poder ver ainda Edmundo. Estava ao lado de meu pai, quando ele se aproximou, acompanhado de sua noiva. Cortesmente despediu-se, o mesmo fazendo Ângela. Vi quando eles se afastaram e, deixando então meu pai, voltei apressada para o terraço onde pude ver Edmundo de mãos dadas com Ângela tomar a carruagem. A passos vagarosos, voltei. Nesse momento, os criados já estavam apagando as grandes velas dos imensos candelabros. Fui para o meu quarto cansada e trêmula. Vagarosamente, entrei. Era completa a escuridão, mesmo assim consegui chegar até o divã onde deitei-me. Estava exausta. Ardiam-me as faces. Negligentemente deitada, não sentia coragem para desfazer-me do longo vestido nem das pesadas joias. Quis chamar a criada, mas, ao mesmo tempo, desisti. Precisava estar só. Depois de prolongado descanso, foi que resolvi levantar-me para desfazer-me da complicada toalete. Fiz luz. Luz intensa que clareou o vasto dormitório. Este era muito amplo, tendo as paredes revestidas de um tom azul claro, sobressaindo os dourados dos móveis, grande espelho, também de dourada moldura, refletia a linda adolescente que, indecisa, estava colocada à sua frente como que procurando ter a certeza cabal de que era, na realidade, formosíssima. Aproximei-me do grande espelho, e quase que tocando o frio cristal fiquei muito tempo em profunda meditação. Tentava coordenar melhor as minhas ideias, por embaldado esforço, elas se emaranhavam e impotente me sentia para poder refletir melhor. Apertava-me o vestido, pesavam-me as joias, voltei para o divã e, lentamente, fui retirando-as, depois, abri um grande armário e retirei delicado robe. Com dificuldade consegui desabotoar o longo vestido e atirá-lo sobre o divã. Quando liberta, senti uma sensação agradável, fui até a janela e abri toda. Forte rajada de vento invadiu o aposento apagando algumas velas e o quarto ficou invadido de tênue penumbra. Voltei para o divã e deitei-me. Senti a cabeça mais leve, conseguindo, então, raciocinar melhor. Veio, novamente, bailando à minha frente, a recordação pungente de Edmundo e Ângela. Noivos. Será possível? Murmurei. Sim, é possível, conversei comigo mesma, e foi longo o nosso diálogo. Perguntei. Madalena, estás mesmo certa de que gostas de Edmundo? Sim, respondi apressada, gosto e tudo farei para conquistá-lo. Insensata.
Não. Toda mulher deve lutar para conseguir o homem que escolheu. Sim, mas quando esse homem é livre. Edmundo gritei aflita. Não, Edmundo já assumiu um sagrado compromisso e precisa realizá-lo. Mas esse compromisso foi feito quando ele era um ingênuo menino. Não, Madalena, quando ele assumiu esse compromisso já estava de posse de toda a sua formação. Então que me importa isso? Quero Edmundo e tenho certeza que o arrebatarei de Ângela. Confio em mim. Conquistarei Edmundo. Verás. Mas se apesar de toda a tua força, de toda a tua beleza, da tua fortuna e de teus títulos de nobreza ele ainda preferir Ângela, lembra-te disso, insensata. Dei uma gargalhada. Se isso acontecer, mesmo assim, continuarei a disputar Edmundo. Ângela poderá ter o seu nome, mas o seu amor, duvido. Esse será meu, só meu, só meu. Ângela haverá de reconhecer que perdeu a batalha. Fiquei calada olhando, pela janela, o céu estrelado. Aproximava a aurora, mas no céu continuavam a brilhar centenas de estrelas. Inesperadamente, recordei-me do velho sacerdote, confidente de minha mãe, há longos anos. Relembrei-me de suas opiniões quando meu pai ria irônico das suas afirmações da vida no céu e das torturas do inferno. Só os bons poderão alcançar zero céu, que é a moradia das almas eleitas. Como meu pai, ri também. Olhando o céu constelado e belo, falei alto. Jamais então alcançarei essa moradia pois serei muito má para poder alcançar o amor de Edmundo. Terei de fazer Ângela sofrer, mas que importa, quando eu serei feliz, muito feliz. Surgiu hoje, para mim, o despontar positivo de nova etapa. Terei de caminhar resoluta sem voltar-me para os lados nem para trás. Aconteça o que acontecer, tudo eu pisarei até chegar à meta desejada. Hoje mesmo começará a luta, luta tremenda em que eu irei mostrar a todos quanto vale a minha força. Pobre Ângela. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. Dessa forma você estará fazendo com que esses audiolivros cheguem a mais pessoas, e também estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 2. O bosque de Saint-Germain é testemunha de paixões. Cansada, tentei dormir, e dormi para sonhar. Esse sonho foi para mim a grande lição. Sonhei que Edmundo tinha se casado com Ângela. Casamento simples, poucos convidados. Ao lado de meu pai e de minha mãe, assisti a todo o ato. Tinha dentro de mim como que um vulcão prestes a explodir, as lavas incandescentes estavam para se desprender e, rolando, destruir tudo quanto encontrasse à sua frente. Entretanto, o meu rosto estava calmo. Ângela estava linda, linda. Acordei assustada, porém voltei logo a dormir e o sonho continuou. Edmundo casado. A batalha começada. Vi-me num grande castelo em Paris, rica, cortejado e famosa. Dentre os meus mais assíduos convivas, tinha Edmundo. Ângela continuava a morar com sua mãe, bem longe de Paris. Edmundo era meu. Acordei assustada. Despontava o dia. Pela janela aberta, vi o sol que surgia lentamente no horizonte rubro. Nas árvores frondosas, cantavam alegres os passarinhos. Levantei-me sentindo ainda o corpo dolorido. Chamei a criada e depois de preparada, saí. Desci a escadaria e, silenciosamente fui percorrer a longa alameda. Cheguei até o grande portão. Parei e fiquei contemplando os brasões de minha família, que orgulhosamente pairavam bem alto no imponente portão.
contemplei a longa estrada que vinha dar ao castelo. Estrada larga de terra vermelha, cuidadosamente conservada. Voltei para percorrer o vasto jardim. Contemplei as lindas flores, orgulho de meu pai que as adorava. Sempre que estava no castelo, vinha ver ele mesmo o trabalho dos jardineiros. Quando pequenino o acompanhava. Enquanto ele contemplava as flores e dava ordens, eu corria veloz por entre os canteiros, às vezes perseguindo lindas borboletas ou então em companhia do meu cãozinho favorito. Irritado ficava meu pai quando pisávamos os canteiros. Tudo isso eu recordava nessa manhã clara. Essas reminiscências queridas foram logo olvidadas quando meu pensamento inquieto pousou na lembrança de Edmundo. Todo meu corpo estremeceu. Voltei apressada para o castelo e logo ao entrar dei ordem para preparar o meu cavalo, pois desejava sair para um passeio. Minutos depois, voltei já preparado e tomando as rédeas da mão do criado, saí pela larga estrada. A manhã estava muito clara e fresca, o céu muito azul. Vagarosamente segui pela estrada, entregue aos meus tristes pensamentos. Estava com 15 anos, desabrochava, para mim, nova e promissora vida. Quanto pensei e desejei que chegasse essa fase, mas, ela, ao se aproximar trouxe, logo, para minha desdita, o encontro com Edmundo. Tentei debalde convencer a mim mesma a loucura desse amor, porém esforço inútil. Edmundo era a síntese suprema de toda a minha vida. Sem ele, não poderia viver. Precisava do seu amor, como o sedento precisa de cristalina água. Tão entretida estava que não vi, ao longe, a aproximação vagarosa de um cavaleiro. Já quase ao nos defrontar foi que ergui os olhos e, confusa, deparei-me com Edmundo à minha frente.